Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Chá das 5. E nesse canal eu convido vocês a tomar um chá comigo. Hoje eu tenho 2 xícaras, tá? Eu tenho uma das xícaras que é, na verdade, esta aqui, e a outra que é o complemento dela, que é esta aqui, né? Uma viva o momento e outra sorria. Então, eu vou contar depois no final, se você ficar até o final, qual foi a história que eu tive para comprar essas xícaras e foi bem divertido. É uma história bem peculiar, o que aconteceu comigo quando eu estava em Vigo e por que eu acabei comprando essas 2 xícaras, tá? Então, hoje temos um tema muito bacana, que é por que tudo não funciona com perfeição, né? Por que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer? Por que a gente sofre? Por que existem obstáculos? Por que as coisas não acontecem do jeito que a gente planejou, né? E elas acabam saindo fora do controle. Então, é isso que nós vamos conversar na live de hoje. O que é que acontece? Por que a gente sofre, mesmo que a gente faça terapia, busque aqui, busque lá, busque do outro lado, mesmo assim a gente ainda continua sofrendo? Um dos principais pontos é que a gente está vivendo fora da lei. E você vai me dizer, mas o que é isso, Rosana? Não estou entendendo. Como eu estou vivendo fora da lei? Você é louca? Eu estou vivendo bem? Não tem nenhum problema com isso? Não. A questão de você viver fora da lei é que muitas vezes você não quer pagar o preço que aquilo tem. E o que se entende por preço? Porque a gente acha que o preço é só dinheiro. E que não existe mais nada, que a única coisa que nós temos é o preço em dinheiro. Se você escuta falar de preço, você diz, o preço é dinheiro. Só que a maioria das vezes, e vocês sabiam que o dinheiro é o preço mais barato que você paga. Porque o preço que você paga emocional, o preço que você paga físico, o preço que você paga espiritual, existe uma série de preços de comprometimento, existe uma série de preços que muitas vezes não se querem pagar. E quando você deixa de pagar esses processos, você acaba estando fora da lei. E aí você vai me dizer, mas o que é estar fora da lei? Esse também é o 5º degrau. É o nosso 5º degrau no curso Nome em 7 degraus. O que você tem que fazer? Então, você tem que como que passar uma scanner na tua vida, em todas as áreas da tua vida. Então, por exemplo, vamos falar do casamento, tá? Então, muito bem, tem um preço a ser pago por um casamento. Se você está num casamento, quem está no casamento tem um preço a ser pago. Se você não quiser pagar esse preço, você vai estar fora da lei. Suponhamos que você casou, mas você diz, só ficar com uma mulher só ficar com um homem só, não dá certo, vou arranjar uma outra pessoa como amante. Você não está fora da lei? Você está fora da lei. O que acontece com isso? Existe um preço a ser pago. E se você não pagar esse preço, vai acabar dando tudo errado no teu casamento. Por causa disso. Agora, é diferente se você entrou em acordo com a tua esposa ou com o teu marido e você disse, nós vamos fazer um casamento livre e cada um pode andar com quem quiser. Existe uma regra, mas aí também existe um preço. Porque suponhamos que você não quer pagar esse preço. Que você diga, não, mas essa regra para mim não serve. Então, você não quer pagar esse preço. Para você ficar, de repente, com esse marido, você tem que ficar com o marido que ele anda com outras pessoas. Esse é o preço que você tem que pagar para você manter esse casamento. Ou, para se manter um casamento, tem que ter na fidelidade e não pode estar fora da fidelidade. São regras. Percebeu que estão fora da lei não quer dizer que tenham que seguir as regras que a sociedade manda. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que cada casamento tem as regras. Ou você dizer, não, mas eu não gosto dos teus pais. Cara, é o pacote. Você leva um pacote. Quando você casa com alguém, você casa com tudo. Não, você não pode casar, você não casa somente com uma parte só da pessoa. Então, o que acontece? Se você nega essa outra parte, não, eu não vou nunca visitar os teus parentes porque eu não gosto deles. O que você está fazendo? Você está fora da lei.
Você entendeu a questão da fora da lei? É que, na verdade, você não está conseguindo pagar o preço que você tem que pagar para ter esse casamento. Aí você fica braba depois. Por quê? Por quê? Como é? Se os parentes dele são um inferno, eu não aguento os parentes dele. Mas é o preço que você tem que pagar. Entendeu qual é a questão? Então, tudo tem um preço. A mesma coisa se você entra num curso e não fazer todas as tarefas que tem que fazer no curso. Você pode ter pagado o curso. Você paga lá e paga o curso, mas você não vai no curso. Então, você não fez tudo o que tinha que fazer. Você não pagou o preço que tinha que pagar por estar naquilo. Então, quando a gente começa a perceber isso, nós começamos a perceber uma porção de coisas que a gente quer forçar outra situação e querer forçar tudo, porque às vezes a gente quer uma determinada coisa e que acaba forçando tudo ao fim e consegue tudo o contrário a esse fim. Ou então você acaba, por exemplo, no trabalho que você diga, não, mas eu tenho que ir no meu trabalho, mas eu não quero ir trabalhar 8 horas. Mas o trabalho exige trabalhar 8 horas. Então, se você não quer pagar isso, você vai ir mal, porque daí você acaba faltando, você pega atestado médico, você não vai, um dia tem isso, outro dia tem outra coisa. Por quê? Mas por você não está pagando o preço. Se o contrato do trabalho é este, então faça isso. Ou então você vai trabalhar, mas você está sem carteira assinada. Simplesmente você trabalha fora da lei. E aí, conclusão, o que acontece? O teu dinheiro nunca rende. Por que não rende? Porque você está fora da lei. Porque você não pagou os impostos como tinha que ser. Se você está num emprego que precisa de uma carteira assinada, pois então tenha carteira assinada. E se você não está fazendo isso, você vai estar fora da lei. Entendeu? A mesma coisa no casamento. Se está num casamento, então esteja com o papel passado. Esteja casado. Se você não está casado, o que você está dizendo? Ah, não, mas eu moro há 5 anos, há 10 anos com a pessoa. Mas você não quer se comprometer. Você não quer pagar o preço de estar casado. E você acha que não está pagando o preço, porque você está pagando o preço e às vezes muito mais caro. Mas tem algo emocional em você que não deixa você pagar o preço. Não é que você não quer pagar o preço. Tem algo dentro de você, dentro do teu emocional, que não deixa você se comprometer. Por quê? Porque muitas vezes a gente não acredita em nós. O principal problema é que a gente não acredita em nós. Não acredita de que a gente pode realmente se comprometer com isso e ir em frente com essa situação. Mas são situações que às vezes vêm de traumas, às vezes vêm de vidas passadas, às vezes vêm da própria árvore, né? Do nosso pai, da nossa mãe. Muitas vezes os nossos bisavós fizeram a mesma coisa, né? Se separaram várias vezes e nós consequentemente, temos que validar aquilo que foi dos nossos bisavós ou dos nossos avós e fazer a mesma coisa. E sem se dar conta de tudo isso. E a gente acaba pagando um preço bem alto por tudo isso. Porque muitas vezes a gente paga um preço muito maior do que é o preço que teríamos que pagar. Só que a gente não se dá conta. Quando você fica fugindo das situações, às vezes você acaba pagando um preço muitíssimo mais alto do que se você realmente assumisse as coisas e percebesse isso. Então, como é a saída? Qual é a saída que eu vou poder fazer isto? A primeira passo é, anota aí. Começa a anotar e começa a olhar todas as áreas da tua vida. É como se você estivesse passando um scanner. Você vai passar um scanner em todas as áreas da tua vida. E vai perceber. Então, você vai um dia sentar e olhar teu casamento. Não precisa ser fazer tudo junto. Ou pode fazer uma semana. Numa semana, eu vou olhar meu casamento, o meu relacionamento. Como ele está? Eu estou me comprometendo com isso? Eu estou me dedicando a isso? Aonde está meu problema? É na parte física, é na parte emocional. Nós temos 4 partes importantes que você pode começar a olhar essas 4 partes, tá? Uma é a parte emocional, outra é a parte mental, outra é a parte física e outra é a parte espiritual. Mas o espiritual não é em questão de religião. Eu não estou falando religião aqui. Eu estou falando espiritual como um todo. O espiritual é a parte integral, tá? É a parte
da vibração, é aquilo que você faz você tomar as ações diferentes, faz você pensar em algo novo. Isso é o espiritual. É você estar conectado para você trazer coisas novas. Quando a pessoa está conectada, tanto se você está fazendo uma determinada coisa, você está feliz com aquilo, tá? Seja um casamento, seja um trabalho, seja o que for, tá? O que acontece? Você fica criativo. Quando você está com o teu espiritual funcionando, e que não é o espiritual, como eu disse, não é religião, não é. Eu não quero saber se você vai na igreja, se você reza toda semana, se você acredita em Deus. Para mim, tudo isso não interessa. Eu estou falando aqui de partes que são para todo mundo, independente da crença ou da religião que a pessoa tem, certo? Então, quando todo mundo se conecta, e não precisa ser médium para se conectar, não precisa ser papa, nem padre, nem coisa nenhuma, nem espírita, nem nada disso. Todo mundo pode se conectar. Todo mundo pode trazer novas ideias. Quando você cria uma nova ideia, você está conectado. Senão você não cria uma nova ideia. E você pode criar uma nova ideia, um novo propósito no teu casamento. Você pode criar um novo propósito no teu trabalho. Você pode criar um novo propósito em qualquer área que você esteja. Então, é isso. Então, isso é a parte espiritual. Então, quando a gente olha para tudo isso, então, por exemplo, vamos colocar um trabalho, tá? E vamos colocar como é que a gente analisaria o trabalho. Então, você começa a ver a parte física. Como eu estou em relação a esse trabalho? Com esse trabalho, eu consigo me alimentar bem, eu consigo fazer exercício, eu consigo ter uma saúde física boa, eu estou bem, eu estou me sentindo bem, ou estou sempre doente. Ou eu vou trabalhar todos os dias doente. Se você vai trabalhar todos os dias doentes, ali já tem um sinal vermelho ali. Começa a pensar, opa, aqui é sinal alerta, que está gritando que tem algum desajuste ali. Muito bem. Aí você passa por essa parte. Depois você vai para o teu emocional. Como eu me sinto indo para esse trabalho? Eu gosto de fazer esse trabalho? Eu gosto de fazer aquilo que me pedem? Eu estou capacitada para fazer aquilo que eu gosto e que o trabalho exige? Se tudo te dizer que sim, tem alguma coisa que não está de acordo, eu estou com a carteira assinada, está tudo bonitinho, né? Está tudo em acordo. Se tudo estiver certo, então ou às vezes você detecta determinadas coisas. Se você detectar determinadas coisas, não é para se desesperar. Porque, na verdade, quanto mais contradições e quanto mais coisas a gente encontrar fora, é que nós temos muito mais criatividade. Então, não se preocupa com isso. Não se preocupa. Aqui não é... Ninguém está condenando ninguém. É simplesmente você olhar. Porque, às vezes, você não sabe por que você perde energia. Às vezes, você não sabe por que você está mal. Porque você está fazendo um montão de coisas que não se dá conta que faz e que estão tirando energia de você. Estão deixando com que você não realize aquilo que você precisa fazer por causa dessas coisas. Tá? Muito bem. Aí você está trabalhando com aquelas habilidades que você tem. Por exemplo, se você estudou medicina e está sendo enfermeiro, opa, tem um problema ali. Por que você não está sendo médico? Se você estudou medicina. Né? Então, perceba se você está usando todas as suas qualidades. Muito bem. Aí você vai passar para a parte mental. E mentalmente você vai ver como estão os meus pensamentos em relação a esse trabalho. Eu tenho pensamentos de criatividade, de que vou fazer isso, de que vou fazer aquilo, eu me sinto bem no trabalho que eu estou usando todas as minhas qualidades, né? Então, se você começa a pensar que sim, que você está usando todas as qualidades, que você realmente está se sentindo bem nesse trabalho, muito bem. Se não estiver, você anota ali. Aí você passa para outra parte espiritual. Eu estou sendo criativo nesse trabalho? Eu tenho ideias novas? Eu consigo contribuir com novos projetos, ou consigo contribuir com coisas positivas nesse trabalho? Se te disserem que sim, se o teu scanner dizer que sim, então, muito bem, você vai anotar aquelas coisas que estão em desalinho e o que você vai fazer. Se estiver tudo certo, você está no trabalho que você está trazendo benefícios a você. Se você está tudo certo, tudo anda bem. Então, você não vai se preocupar com o teu trabalho, porque o problema não é no teu trabalho. Porque o problema também é isso. Quando a gente... Por isso que a gente tem que passar por todas as áreas.
Porque às vezes a gente está muito bem no trabalho. Só que aonde a gente está mal é no nosso relacionamento. Então, o que a gente faz? A gente destrói o trabalho, mas o problema é no relacionamento. E não resolve o problema, porque você não descobriu onde era o problema. Muito bem. Mas também o oposto também é verdadeiro. Às vezes você, e é mais comum isso, você está mal no teu trabalho e você coloca a culpa no relacionamento. E isto tem um montão de gente fazendo isso. Porque está mal no trabalho, tá? No trabalho tem problemas e em vez de resolver os problemas no trabalho, faz o quê? Resolve esses problemas em casa. Só que você está resolvendo o problema no endereço errado. Então, conclusão, o que acontece com essa pessoa? Desestrutura toda a casa e também desestrutura o trabalho, porque ele não resolveu o problema no trabalho e também não resolveu o problema na casa. Aliás, estragou o problema da casa. Né? Então, cuidam bem isso, porque isso é uma coisa muito séria e tem muitas pessoas fazendo isso. Muitas. Por quê? Porque não se analisam, porque não param para olhar e param para dizer, vou olhar cada área da minha vida, como ela está. Se eu estou pagando o preço que eu tenho que pagar, se eu estou fazendo tudo dentro da lei. Na hora que você começar a fazer isso, você vai começar a se dar conta e você vai começar a colocar luz nessa situação. Então, suponhamos que você tenha descoberto que no teu trabalho você tem alguma coisa fora da lei que você está, ou você, se é profissional liberal, você não está pagando imposto. Como você quer crescer se você não quer pagar imposto? E você vai dizer, mas você agora está a favor do governo que tem que pagar imposto? Eu não estou a favor de ninguém. A questão é que a questão de pagar imposto é uma questão emocional e não uma questão de dinheiro. As pessoas acham que pagar imposto é um problema de dinheiro. E não é. Pagar imposto é um problema de emocional. O emocional não deixa você pagar imposto. Você sofre, é a dor. Porque você diz, como eu vou pagar um dinheiro que eu não vejo dinheiro, que eu critico daqui, que eu critico de lá, eu não sei o que eu vou fazer, só que você não se dá conta, que não importa o que as pessoas que recebem esse dinheiro fazem. Isso não interessa para você. O que interessa para você é que, se você não pagar imposto, você não aumenta teu campo emocional para você poder receber mais dinheiro. Porque a partir do momento que você tem mais dinheiro, também você tem mais fracassos, também você tem mais críticas, também você tem mais problemas. Você tem que resolver com mais rapidez determinadas situações. Então, o ter dinheiro precisa de ter um processo emocional forte. Senão você não aguenta ter dinheiro. Você não aguenta viver nesse processo. E você tem que estar no processo emocional. Você tem que crescer emocionalmente. Por isso que as coisas, às vezes, são tão complexas. Por isso que, às vezes, as coisas não andam bem. E por isso que vocês digam, mas por quê? Se eu estou fazendo tudo, estou fazendo terapia, estou lendo aqui, estou estudando curso, estou fazendo coisa, mas você não analisa. Você não está tirando parando para analisar 2 minutos ou 10 minutos como está a tua vida. Se você começasse a fazer isso, se você começasse a ter regularmente um caderno, e nesse caderno começasse a escrever o que acontece com você, você começaria a se dar conta de como a tua vida está. E aí você, em vez de resolver a coisa no lugar errado, que até tem um conto que eu gosto muito, que é um conto de surf, né? Que, na verdade, a mulher tinha perdido uma agulha, é um conto que muitas pessoas sabem, né? A mulher tinha perdido uma agulha e estava desesperada buscando uma agulha na luz, né? E aí vieram as pessoas e diziam, mas o que se perdeu, fulana? Eu perdi uma agulha. Mas aonde você perdeu a agulha? Eu perdi a agulha lá dentro, só que lá dentro está tão escuro que eu estou procurando aqui na luz. Conclusão, ela nunca ia encontrar a agulha. E nós fazemos isso. A gente acaba procurando os nossos problemas e colocando a culpa nos nossos problemas em outras coisas, e não aonde você realmente tem que resolver o problema. Porque aí é o lugar aonde você tem que resolver. Então, a partir do momento que você se deu conta disso, então começa a buscar as ações que vão fazer com que você diga, como eu posso colocar isto na lei? Como eu posso colocar isto na ordem? Como eu posso pagar o preço para que isto fique organizado?
E aí você vai passo a passo. Lógico que tem coisas que demoram muito tempo, que não dependem somente de você para serem colocadas em ordem. E ali também está o segredo. Você tem que ter o momento. Você tem que permitir e esperar e ter paciência para que o momento se dê. Então, tem várias coisas que não dependem só de você, principalmente na família. A família depende de várias coisas. Então, suponhamos que você se dê conta, por exemplo, na família. Tá? Na família, precisa estar as coisas na ordem e na lei, e não pode estar fora da lei. O que é uma coisa fora da lei na família? Os filhos cuidarem, serem pais dos pais. Isto é algo que está fora da lei. Porque os filhos são os filhos, os pais são os pais. Não adianta, cada um tem uma hierarquia. E cada ser tem que receber essa hierarquia. Então, se nós estamos falando de uma família, a mãe, o que faz a mãe? A mãe organiza. Organiza o lar, organiza situações, organiza a casa. Esse é o trabalho da mulher. Ela já tem no útero, ela já tem essa casa que vai acolher a família. O pai é o que traz a provisão, é o que provê as coisas. E o filho é o que recebe. Então, se você altera situações disso, você está fora da lei, de alguma maneira. Então, às vezes precisa colocar isso na lei, demora muito tempo. Às vezes não são coisas assim. Mas demora por quê? Porque a gente não quer arrumar as coisas? Não, demora por causa do emocional. Porque você primeiro não pode forçar nada ao fim. Você tem que ir com o teu emocional vendo até onde ele chega, colocando ele fortalecendo esse emocional, para que ele vá passo a passo. Às vezes as nossas situações são devagar, e não adianta se querer correr, às vezes você tem que fazer devagar as situações, para que elas vão se ajeitando e vão se colocando na ordem. Muito bem. Então, quando você começa a olhar tudo isso, e olhar com os 4 pontos, o físico, mental, emocional e espiritual, você começa a se dar conta aonde tem. Quem é que sabe como colocar na ordem? E qual é o caminho que você tem que levar? Quem sabe é a mente. Mas a mente tem que, geralmente, convencer as emoções a fazer determinadas coisas. Porque, por exemplo, eu sei que eu tenho que pagar os impostos. Quem é que vai convencer as emoções que não quer pagar os impostos? É a mente. A mente vai conseguir conquistar as emoções e dizer, olha, se a gente fizer isto, nós vamos ganhar mais dinheiro. Então, você pode justificar para a mente, para as emoções. Se você não estiver fazendo isto, você não vai conseguir crescer. Você não vai conseguir atingir mais. Isso se é que você quer mais dinheiro. Porque à medida que você abre esse potencial de você começar a pagar os impostos, você também está abrindo o teu emocional. E você está fortificando o teu emocional para que a coisa realmente se abra e você comece a receber mais. É aumentar o nosso receber. Entendeu? Você começa a aumentar o teu receber. Logicamente que o receber você só aumenta, dar e receber. E tem que ter as duas mãos. Não adianta você só querer dar. E não adianta você só querer receber. Você tem que ter as duas mãos abertas para que a coisa comece a funcionar. Num casamento, a mesma coisa. Não adianta ficar culpando, não, mas foi o outro que fez isso. Não foi o outro que fez isso. Foi você e o outro. Então, tem que se juntar as coisas. Tem que ver aonde que está fora da lei de todo esse processo. O que está dentro da lei? O que eu tenho que fazer e conversar para colocar isso dentro da lei? Porque às vezes são coisas que tem que se conversar. E se a gente conversa e coloca as leis do próprio casamento, porque cada casamento pode ter uma lei diferente. Sim, tem as leis que são da sociedade. Mas dentro da lei da sociedade, a gente pode fazer outras leis dentro do casamento. Mas elas têm que estar abertas e têm que estar faladas. E todo mundo tem que concordar. E se todo mundo concorda, não existe por que sofrer. Agora, o problema é que às vezes se fazem leis, mas não
não todo mundo concorda. E se não todo mundo concorda, um passa muito mal e o outro também, porque acaba havendo um sofrimento em todo esse processo. E, em vez de ser um processo harmonioso, acaba sendo um processo de desamor. Em vez de ser um casamento de amor, acaba sendo um casamento de sofrimento. Então, e quantas pessoas no planeta Terra têm um casamento que é extremamente sofrimento? Agora, você vai me dizer, mas o casamento sempre vai ficar bem? Não, não vai ficar sempre bem, se nós vivemos num mundo dual. Nós temos os dois polos. Nós temos o polo positivo, ó, é que nem uma régua. Nós temos o polo positivo e temos o polo negativo. E tudo na Terra é uma régua. Sempre vai ter os dois lados. Qual é o teu trabalho e qual é o teu processo? Ou qual é o nosso processo? É conseguir que essa régua fique equilibrada. Se ela tende para o lado negativo ou tende para o lado positivo, nós vamos estar mal. Então, qual é o nosso trabalho para equilibrar? É deixá-la em equilíbrio. Como a gente equilibra? Com a nossa mente. Porque se você começa a reclamar, só choramingar, dizer que tristeza que eu tenho, que isso, que aquilo outro, o que vai acontecer com a tua raiva? E se você só está aqui em cima e só quer que as coisas estejam todas maravilhosas e não aceita que digam nada errado, o que vai acontecer com a tua raiva? Também vai desequilibrar. Quando vem alguma coisa negativa, você morre, porque você não está pronto nem preparado para você superar as coisas positivas. Então, viva o momento presente e viva cada dia um processo novo. Então, é isso. Por hoje, por essa parte, já falei. Mas hoje eu vou falar, então, como é que eu consegui essas duas xícaras. Então, é sorriso, né? Não, o sorriso está aqui. Ai, que é esse. Não, essa é viva o momento, tá? E esse é o sorriso. Muito bem. Então, eu estava em Vigo e eu comecei a caminhar pela cidade. E aí, fazia muito tempo que eu não pintava. E foi muito engraçado, porque eu acabei entrando numa loja. Né? Eu estava visitando as lojas. Eu fui andando e disse, vamos ver o que tem aqui. Vivo na Espanha, né? Vamos ver o que tem aqui, se está legal, se não está. E aí eu acabei entrando numa lojinha que tinha de tudo. Não me lembro bem o nome da loja, mas era uma loja que tem na Espanha bastante, em várias cidades da Espanha tem. E que tem milhões de coisas. Tá? Milhões de coisas de presentes e de utilidades e uma série de coisas. Mas nesse meio do caminho, eu acabei passando nas prateleiras e eu acabei vendo todo um processo, todas as pinturas. E tinha todas umas embalagens muito bacanas. Então, tinha uns jogos de pintura muito legais, sabe? Coisas para você desenhar, telas, tintas, pincéis, tudo que você precisava, mas era tudo miniatura, tá? Era uma loja muito legal. Tanto é, e eu estava procurando as xícaras, como eu já falei, para o programa que eu fazia, que era dos princípios, e que a gente também era o chá das 5, né? E a gente apresentava os princípios. Isso que eu apresentei hoje é um dos princípios, tá? É o princípio das contradições. Tá? Então, você tem 12 princípios e a gente vai falando, são princípios que se você começar a colocar esses princípios em atividade, a tua vida começa a melhorar. A tua vida começa a entrar no eixo e você começa a ter domínio dela. Né? Não quer dizer que você só vai viver na felicidade, não, mas você começa a dominar as situações na tua vida e elas não extrapolam, né? Ou pelo menos se extrapolam pouco tempo. O problema é quando a tristeza, o desespero, ou a coisa fica por muito tempo. É ali que existe o problema. Muito bem, então eu acabei, enquanto estava olhando tudo, eu acabei encontrando essas duas xícaras. E eu achei elas muito interessantes, porque, na verdade, uma é de uma cor e é branca por dentro, a outra tem água, tem chá aqui, então, na verdade, não dá para virar para vocês, mas ela é a branca, se vocês verem, ela tem é uma ao contrário da outra. E eu achei tão interessante, porque, na verdade, elas acabam sendo um complemento. E acaba sendo muito interessante isso, né? E ainda tinha uma chaleira. Então, nesse dia que eu fui comprar essas xícaras, porque, na verdade, eu entrei para comprar as xícaras, eu não entrei para comprar as pinturas. Mas nessa loja acabou entrando as pinturas. E aí eu acabei decidindo, porque foi um dos primeiros dias que eu estava chegando em Vigo, eu acabei ficando algum tempo lá.
E aí eu acabei de dizer, então, sabe o quê? Eu acho que a pintura veio na minha vida novamente. Acho que ela está me pedindo para pintar a cidade. E aí eu comprei os materiais dali, depois eu fui buscar outros materiais, porque me faltava mais, mas ali tinha um bloco, tinha umas tintas, tinha umas coisas para eu poder desenhar, tá? E aí eu acabei fazendo toda uma série de pinturas e desenhos. Eu fui no Porto, eu fui desenhando tudo Vigo, aonde eu encontrava um lugar bacana para desenhar, eu acabei desenhando Vigo, né? E acabei pintando e foi muito interessante. Foi uma coisa assim bacana, sabe? E é uma cidade assim que tem muita arte, né? O Museu de Arte Moderna naquele dia que eu fui, depois eu fui outras vezes para Vigo e o museu não estava acontecendo nada, mas naqueles dias que eu estava lá, estava tendo exposições na rua mesmo. Então o museu que é o Museu de Março, que era um de arte contemporânea, ele acabou colocando toda uma exposição na rua, né? E eles estavam montando todo esse processo. Então assim, a cidade estava recebendo todo o processo de arte mesmo. Né? Era um movimento artístico que estava, e eu entrei nesse tempo, e aí eu acabei desenhando várias coisas. Tá bom? Então, esse era meu conto das xícaras de hoje. Beijinhos para vocês, tudo de bom, e nos vemos. Tchau, tchau!